Bom, vamos começar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, né? Aqui eu coloquei primeiro. Aqui nós temos a ferramenta de tradução. Então, o livro de Atos, também chamado de Atos dos Apóstolos, começa onde o Evangelho de Lucas parou. Olha que coisa interessante que nós temos em Atos. Atos foi escrito por Lucas, certo? E o que é muitas vezes conhecido? Sistema Lucas-Atos, como se Lucas e Atos fossem um mesmo livro, um mesmo sistema, como se for, é uma continuação natural do livro de Lucas. Tá? Antes de subir ao céu, Jesus comissiona seus discípulos a serem suas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1:8. Em cumprimento a essa ordem e por meio do poder do Espírito Santo, a igreja primitiva começa a se expandir. O evangelho vivo começa a crescer. Homens cheios do Espírito Santo começam a trabalhar. Atos mostra o que significa fazer parte da missão de Jesus no mundo. Os apóstolos deram o exemplo do que significa ser totalmente dedicado a Cristo e envolvido por quem? Pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, esse é o ponto, é isso que a gente encontra. Isso que a gente encontra. Onde Lucas parou, continua Atos. Por isso que existe esse encaixe. Então a gente vem. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aí a gente vem o livro de Atos, né? É a continuação. Nas palavras de William Barclay, Atos ensina que a vida de Jesus continua em sua igreja. Isso, a gente tem que tomar cuidado com essa interpretação. Sim, a vida de Jesus continua em sua igreja. Ele ascendeu aos céus, sem sombra de dúvida, ele ascendeu aos céus, mas não se esqueça que nós temos uma coisa chamada Trindade, onde são três pessoas, mas são únicos em. São o primeiro, são um só em essência. Isso eu explico no nosso curso, que está aí entre hoje e amanhã, já vai liberar as primeiras vagas para o pessoal do grupo de ofertas. Então, se você quer fazer o nosso curso a respeito da Trindade, saber tudo sobre a Trindade, corre, tá? Entra no nosso grupo de ofertas, está aqui embaixo, porque as primeiras vagas vão ser liberadas. Primeiro, para os mantenedores do Nascido de Novo. Segundo, para os participantes do grupo de ofertas do Nascido. Tá? Então, nós temos que tomar uma. Então, como nós temos a Trindade, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, e esses três são um, no momento em que vem o Espírito Santo, o Consolador prometido por Cristo, nós temos Cristo também em nós. Nós temos o Pai também em nós. Então, é nesse problema, nesse ponto, que Atos ensina que a vida de Jesus continua em sua igreja. O catolicismo tem uma ideia totalmente errada e venenosa, dizendo que como a vida de Jesus continua na igreja, a igreja romana é Cristo na terra. Entendeu? Não é o Espírito Santo que está na igreja universal de Cristo, que não é a denominação, que nós temos questão, né, dos irmãos que falam, não, como é que se diz? A minha denominação é a única igreja de Cristo. Quando você começa a ouvir isso, corre que é cilada, Bino. Tá? Corre que é cilada. Quem lembra, é mais velho que eu, que assistia Carga Pesada, sabe do que eu tô falando. Tá? Por quê? Atos, a vida de Jesus continua na sua igreja através da ação do Espírito Santo em nós, do Consolador que está em nós. E olha que coisa interessante. Enquanto Jesus estava com esses homens de Deus, e no estudo já em Atos 1 nós vamos entender isso, eles eram orelhudos, o Senhor só retrata as coisas, os tombos da carne deles.
não tinham fé no barco não tinham fé, achavam que o barco ia afundar. Estava andando sobre as águas, em vez de olhar para Jesus, olhou para a tempestade e afundou. Foram expulsar demônio, não conseguiram. Expulsar, tá? Não é expulsar, que nem eu disse, assassinando o português. Vocês perceberam? Mas depois de Atos, depois do Pentecostes, depois da capacitação do Espírito Santo, eles colocaram em prática essa teologia que eles cursaram com Cristo. Eles tiveram o melhor curso de teologia da história. O melhor professor de teologia, o melhor seminário bíblico eles tiveram, que foi caminhar com Cristo. E olha como as coisas são maravilhosas, né? Se você vê seminarista, seminarista também vive enfiando o pé na jaca. Ou seja, que coisa maravilhosa que a Bíblia é, perfeita. Então nós vemos a mudança. Então o Espírito Santo ilumina aqueles homens para que eles entendam o ensinamento de Cristo da maneira correta e com isso fazem a palavra de Deus que é viva, o quê? Começar a se espalhar. E é isso que Atos mostra. Mostra o início da igreja. Tá? De acordo com John Stott, quando diz que o contraste que Lucas apresenta entre os dois volumes não se dá entre Jesus e sua igreja, mas entre dois estágios do ministério de Cristo. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido mediante quem? O Espírito Santo, por intermédio dos seus apóstolos. Aqui a gente pode trocar apóstolos por discípulos. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. Eu não estou falando dessa sucessão apostólica ridícula que a igreja romana nos impôs, muito menos com esse veneno, com esse lixo da nova reforma apostólica, que criou um monte de falso apóstolo por aí, que não tem nenhuma das credenciais de Paulo. Nenhuma das credenciais de nenhum dos apóstolos. Os apóstolos eram perseguidos, os apóstolos largaram Pedro, largou o negócio para pregar. Não, ele largou, não, ele voltou. Tanto que ele foi pescar. Não, ele voltou logo quando Cristo morreu. Mas quando ele ressuscitou, ele voltou a pregar. Por isso que a tradição diz que ele foi martirizado. Paulo era um homem de posses, largou tudo para pregar o evangelho, fabricava tendas para sobreviver. Então Cristo mudou a vida desses homens e por intermédio desses homens o evangelho foi pregado. E é por intermédio de nós que o evangelho tem que ser pregado. Isso é uma coisa importantíssima que eu tenho que trazer para vocês. É pelo nosso intermédio. É você que vai pregar. Então, mas o senhor não é carvinista? Então o senhor... Nossa, eu estou hoje assassinando o português que nem louco, né? O senhor não é calvinista? Então o senhor sabe que o eleito é o eleito, vai ser alcançado, acabou e pronto. Vai. Mas tem um outro detalhe. O Senhor mandou. Mandou o quê, pastor? O Senhor mandou eu e você pregar o evangelho. Pregarmos a palavra de Deus. O Senhor mandou. Eu e você pregar. Fazer a obra de Deus. O Senhor mandou. Então, por intermédio dos seus apóstolos e pelo nosso intermédio, né? Ou seja, o Espírito Santo em nós, e por isso nós vamos ir pregar o evangelho a toda criatura. Esse tem que ser um foco. Aqui nós vemos Paulo ensinando.
por intermédio de seus apóstolos. E mais, o que separa esses dois estágios é o quê? A ascensão de Cristo aos céus. Esta não só concluiu o primeiro livro de Lucas e introduz o segundo, mas encerra o ministério terreno de Jesus e inaugura seu ministério celestial. A ressurreição de Cristo, uma verdade incontroversa. Lucas endereça tanto o Evangelho como Atos à mesma pessoa, o excelentíssimo Teófilo. E isso para apresentar uma exposição detalhada do que Cristo começou a fazer e ensinar. Teófilo já era cristão e Lucas escreve o seu livro para que Teófilo e outros como ele pudessem ter um relato fiel do começo do cristianismo. No livro de Atos, Lucas reúne provas incontestáveis acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que seu ministério terreno foi consumado e que ele agora continuava exercendo seu ministério celestial. De lá de cima, ele reina. Nós vamos falar de reino, tá? De reino de Deus. O Cristo histórico e o Cristo da glória são a mesma pessoa. E aí nós vamos entender o quê? Versos 1 e verso 2. A verdade da continuidade do ministério de Cristo. Né? Jesus fez e falou, em vez de falar e fazer. Ações. Vocês já conhecem a expressão de que quem ama mostra com ações. Sempre que eu falo que eu amo a Vanessa nas redes, mando uma mensagem falando que eu amo ela, tal, ela fala, então mostra. E é Jesus que deu esse exemplo. Ele fez e falou em vez de falar e fazer. Suas palavras foram autenticadas por suas obras, e suas obras foram o penhor de suas palavras. É o que provaram que suas palavras eram verdade. Conforme diz William MacDonald, o ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Não foi doutrina sem dever, nem credo sem conduta. Jesus praticou o que pregou. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Os homens não apenas ouviram dele grandes discursos, mas, sobretudo, viram nele grandes obras. A fé sem obras é morta. As obras são resultado da salvação. Jesus concluiu sua obra na terra morrendo vicariamente, ressuscitando gloriosamente, dando mandamento aos apóstolos imperativamente e retornando aos céus majestosamente. Ele veio, ele morreu, ele fez o que precisava. Ele não ficava sendo um hipócrita, falando para o outro o que fazer quando não vivia aquilo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele ensinou. Jesus veio do céu e retornou para o céu. Antes, porém, de Jesus encerrar seu ministério pessoal na terra, deliberadamente ele tomou providências para que ele continuasse ainda na terra, por meio de seus apóstolos, mas a partir do céu, por meio do Espírito Santo. John Stott diz que pelo fato dos apóstolos ocuparem uma posição tão singular, receberam também um preparo singular. Cristo preparou a sua equipe, preparou os apóstolos. E por que hoje as pessoas acham que ser um pastor, que pregar, que fazer a obra é algo que ela pode fazer ali na boa? Por quê? Porque se você for trabalhar, se você for fazer alguma coisa, você precisa aprender primeiro, utilizar as ferramentas certas, seguir regras. Por quê? Por quê? E com as coisas de Deus, você pode dar na telha uma coisa, subir lá e falar um monte de borracha, um monte de abobrinha, um monte de coisa que vem da tua cabeça.
Falar que a tua experiência, que muitas vezes é um sonho de feijoada, sabe aquele cara que enche a pança de feijoada, aí ataca fígado, aí ele vai dormir, aí ataca fígado, passa mal, tem sonho, pesadelo? E se levanta contra quem quer ensinar o correto para ele. Não, nós temos que ter preparo. Preparo. E aí a gente vem, Jesus escolheu os discípulos. Todos os apóstolos, os 12, Matias e Paulo, não se autonomearam nem foram indicados por um ser humano, um comitê, um sínodo ou uma igreja, mas foram escolhidos de modo direto e pessoal por Jesus Cristo. O comitê, o sínodo, a denominação, eles só confirmam aquilo que você faz. Aí o cara entra quieto, sai calado do culto. Não dá oi para ninguém. E ele reclama que o pastor não dá oportunidade. Jesus se revelou a eles, aos apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos para estarem com ele e para falarem dele, especialmente de sua ressurreição. Jesus os comissionou. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolhera, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Olha que interessante. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, o dia depois dele ter ensinado, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus comissionou os apóstolos. E Jesus apareceu a tantos. E é isso que nós vamos ver amanhã. Amanhã nós vamos ver as provas da ressurreição. As provas da ressurreição do Senhor. Tá? Então esse é o ponto. Qual a nossa função? O Senhor nos deu um mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos e foi às alturas. E o ministério dele passou a ser um ministério celestial. Ele continua em nós através do Espírito Santo. E nós devemos ir e pregar o Evangelho. Ir e fazer a obra do Senhor. Ir e fazer a vontade dele. Ir e servir a ele. Cristo não está aqui, pessoal, de forma alguma para nos servir. Ele não é, de jeito nenhum, de forma alguma, o nosso serviçal. Isso que eu quero que você preste atenção. Nós estamos aqui para servi-lo. Nós temos o Espírito Santo. Cristo está conosco. Ele subiu aos céus e o ministério dele agora é um ministério celeste. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui para servi-lo. Amém? Então esse foi o Café com Bolota de hoje, que nós possamos entender que nós temos uma função. Nós temos o Espírito Santo. Ele comissionou os apóstolos para pregar o evangelho dele. Nos comissionou. Não foram apenas os apóstolos, mas nós também. Não vamos fugir das nossas responsabilidades. Vamos continuar a caminhada. Vamos continuar andando. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Não vamos parar de pensar em nós. Vamos parar de pensar nesse Cristo que está aqui só para trazer benese para a gente. E vamos pôr um pouquinho o nosso pescoço a prêmio por Ele. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. E Ele está lá no trono, governando todas as coisas. Ele nos resgatou. Amém?